Pode. Vamos dar as boas-vindas para os novos integrantes do nosso grupo. A Renata, não sei se vocês já conhecem, tá ali a Renata Costa. Oi aí, Renata. Oi, gente. Oi. Renata. Oi. A Aline também, nova integrante. Eu. Seja Obrigada, gurias. A Tayane. Oi, gente. Oi. Depois, cada uma pode se apresentar. Oi, Tayane. Se apresentar um pouquinho, falar. A Gláucia também. Acho que a gente podia, cada uma, de repente, se apresentar, falar um pouquinho de si, só para a gente conhecer, já que aqui a gente é um grupo e a gente fala tanto sobre integração, sobre conexões. Renata, tu quer se apresentar? Vamos pela ordem que eu falei. Oi, pessoal. Queria dizer que é um prazer fazer parte desse grupo. Faz um bom tempo que eu já estou namorando, inclusive conversei com a Sandra lá em março, né? Lá na conferência. Lá na conferência, exato. E aí, que bom que deu, que casou também, da gente conseguir fazer. Mas, enfim, muito obrigada por me receber. Me apresentando, eu sou formada em arquitetura e trabalhei um bom tempo em Santa Maria como arquiteta, lecionando em alguns cursos de arquitetura. E aí, desde 2017, eu vim para Porto Alegre e comecei a trabalhar aqui em Porto. Pouco lecionando, e atualmente eu estou basicamente com o Pavilhão A, que é o meu escritório de arquitetura, em algumas cidades, aqui em Porto Alegre, na parte litorânea, lá em Santa Maria um pouquinho, enfim. E tenho me apaixonado cada vez mais por esse universo da neuro, e estou bem feliz em começar. Legal, bem-vinda! Obrigada. Aline, quer se apresentar? Bom, prazer, gurias. Obrigada por me receber. E eu também sou arquiteta, especialista em vidros. Eu venho me especializando em vidros há alguns anos. E encontrei a Ju, né, por uma conexão. Na verdade, encontrei várias vezes a Ju por conexão, né, Ju? É verdade. E de uma conversa, ela sugeriu que eu participasse do grupo. E estou bem feliz por estar aqui. Agradeço a todas. Bem-vinda. Eu esqueci de passar um link para a Heloíse, já estou passando. Ela está no grupo. Quer uma ajuda aí, Sandra? Está no grupo, não? Não, ela é lá do grupo de estudos do Rio. Do Rio, tá. Que ela vai vir hoje e eu acabei, convidei ela, tinha esquecido. Eu botei no grupo e esqueci que ela não está no grupo. Tá, já mandei. Podem continuar, meninas. Tayane, querida, quer se apresentar? Oi, gente, agradeço a receptividade de vocês. Acho que eu sou a única que sou de fora, assim, eu sou de Conceição das Alagoas, Triângulo Mineiro. Eu conheci a Sandra a partir do curso, eu fiz um curso com ela de Feng Shui, e aí ela me apresentou essa possibilidade. Eu já conhecia esse termo da neuroarquitetura, acompanhei uma palestra da Priscila, e aí eu conversando com a Sandra, ela me sugeriu entrar no grupo e eu achei bem interessante, estou bem curiosa. Que ela está se organizando para formar grupo lá na região dela, então vai conhecendo através do nosso grupo, né? Isso. Bem-vinda, Thay. Obrigada. Gláucia, quer se apresentar? Está sem áudio. Está sem áudio. Bom, tenho duas meninas em casa que estão, assim, agitadas aqui. Bom, eu sou arquiteta também, arquiteta urbanista. Eu morava em Erechim, vim para Porto Alegre agora no início de março e atualmente trabalho em home office em casa, então prestando trabalho lá para uma empresa de Erechim. E eu acabei descobrindo o grupo através do Instagram, assim. E aí entrei em contato, né, com a Ju, falei para ela que no meu trabalho de conclusão de curso eu havia trabalhado a questão da influência do espaço de uma casa de parto, né, do espaço de nascimento, e o que isso influencia, os hormônios que liberam, como que isso, né, influencia no ser humano, assim. E esse ano, né, eu tenho duas filhas, uma de 5 e uma de 2,
eu tô retomando, então, projetos pessoais, assim, né? Eu quero, agora no ano que vem, tô no processo de elaborar projetos de mestrado, e eu quero trabalhar um pouco isso, assim, a influência desse espaço, a neuroarquitetura, esse tipo de coisa, assim, que é o que realmente me motiva, né? Então, eu estou participando, eu estou trabalhando, então eu vou deixar meu áudio desligado ali e vou estar escutando vocês, né, a troca, que eu acho que isso é bem importante, mas quando der eu vou dar alguma interferência, contribuição também, se puder, né, claro. E é isso, assim, estou bem feliz de estar participando do grupo e quero realmente, né, me estudar um pouco mais sobre esse tema, assim, que me encanta desde a graduação. E que agora eu encontrei um lugar que acho que todos têm esse mesmo desejo, assim. Acho que é isso. Obrigada. Obrigada, bem-vinda. Então, espero que vocês todas que estão chegando hoje se sintam assim bem acolhidas por esse grupo, que é bem assim, todo mundo fala, todo mundo interage e é isso aí. A nossa convidada hoje não vai conseguir vir, ela vem na próxima, mas tranquilo. Então, eu vou passar a palavra para a nossa querida Ivinara, para se apresentar. Tá, e não é só você que não está aqui, tá? A Ivi está um pouquinho mais longe do que você. Então, tá, a Ivi se apresenta. Verdade. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Ivi, eu tenho 44 anos, tenho 2 filhos, uma menina de 18 anos, um menino de 15. Também sou arquiteta, urbanista, tenho pós-graduação em gestão empresarial. Adquiri formação há pouco tempo aqui nos Estados Unidos em coach e analista de perfil comportamental. Fui aluna da Sandra de Feng Shui. E atualmente eu sou aluna da NeuroArc Academy e da qualidade corporativa. Inclusive, hoje eu tenho um trabalho para entregar até meia-noite. Meia-noite de lá ou daqui? Daqui. Já usa o horário da Califórnia. Mais adiante. E eu estou morando nos Estados Unidos há 2 anos, né? Pretendo ficar aqui para sempre. Para sempre é forte, mas é o que eu quero. E eu estou muito, muito, muito honrada pela acolhida e pela oportunidade de estar falando aqui, de estar partilhando aqui, né, com vocês, porque a gente sabe que a gente, quando partilha de um mesmo propósito, de um mesmo valor, né, a gente se sente mais acolhido. E eu estou muito honrada de estar aqui com pessoas extraordinárias, pessoas muito especiais, assim, apesar de distante, eu consigo sentir a energia, consigo sentir a vibração de todos aqui, desse grupo aqui. Então, eu queria agradecer a Sandra, porque eu estou aqui hoje. E vou partilhar aqui. Eu queria dizer para vocês que eu não estou nervosa, tá? Se eu gaguejar, é porque alguma coisa aconteceu, mas eu não estou nervosa, estou calma. Tá bom. Deixa eu partilhar aqui a tela. Aí vocês me falam se estão vendo. Sim. Tá ok? Sim. Tá. Eu vou desligar aqui também o meu vídeo para minha internet ficar mais bacana, gente. Então, gente, hoje nós vamos falar o tema que eu escolhi. Eu estava muito indecisa, né? O que eu ia escolher, e eu falei assim, eu tenho que falar, porque assim, eu perguntei para Sandra assim, Sandra, o que já foi falado? Ela falou, falou disso, falou muita coisa ligada à neuroarquitetura, né? E eu falei assim, mas eu queria falar alguma coisa que tivesse muito a ver com o momento que a gente está vivendo, com algo que eu tivesse como passar o que eu estou vivendo, né? Compartilhar esse momento. E eu falei assim, gente, olha o tanto de conexões que eu já fiz, o tanto de pessoas que eu já fiz sem sair da minha casa, né? E eu falei, não, então eu vou fazer o poder das conexões. E eu convido vocês a refletir comigo sobre o poder das conexões nas nossas vidas. E sempre que eu vou pesquisar algo, eu procuro no dicionário o significado da palavra. E eu procurei o significado de conexão, que vem do latim conexiones,
que é um substantivo feminino, conexão, o que que é? A ligação de uma coisa com outra, uma união, uma relação de dependência, em que há lógica, nexo, coerência. Na informática, é uma ligação entre computadores, dispositivos, né? Para que os dados sejam transferidos. Impressoras sem conexão, conexão à internet. Momento da viagem, que é uma troca de meio de transporte. Fui no Rio de Janeiro, uma conexão em São Paulo. Na eletricidade, uma ligação ligação de corrente elétrica, né, que se estabelece por contato, mecanismo ou aparelho que faz essa ligação. O que é conexão? Uma peça empregada para unir dois canos, dois tubos, dois fios. E tem os sinônimos, né, de conexão. Ligação, nexo, vínculo, e o antônimo de conexão, que é desconexão. E dentro desses sinônimos, eu escolhi 2, e eu refleti bastante sobre esses 2, que apesar de serem sinônimos, tem algo que difere um do outro. E o primeiro é ligação. Aí eu busquei o significado de ligação, né, para a gente entender. É um substantivo feminino, que é o ato de ligar, de unir vários corpos entre si, é uma comunicação. Na música, é um traço que une 2 notas, né? Enfim, é um ato de ligar, de se ligar com alguém, né? Só que para mim, o significado de ligação, ele veio como assim um simples ato de ligar corpos entre si. Aqui eu coloquei um exemplo para nós bem prático, que é um sistema hidráulico, né? Onde tem as conexões aqui, as ligações, né? Que vêm de uma caixa d'água e que ligam a água para toda a casa. Aqui uma conexão de energia elétrica que veio da rua e que está ligada a um padrão que vai distribuir para casa. Tudo isso é uma conexão, tudo isso é uma ligação, é feito por ligação. Aqui os computadores, né? Que pode ser uma rede de computadores, pode ser uma internet. Então, assim, resumindo, é um ato de ligar um corpo ao outro. O outro significado, diferente de ligação, é o vínculo. Ele também tem a capacidade de ligar, ele também tem a capacidade de unir, de atar uma coisa a outra, só que ele tem algo mais. O vínculo, ele é um pouco mais do que ligar, apenas ligar. O vínculo, ele tem uma relação de responsabilidade com a outra parte. Quando a gente estabelece um vínculo. Ele agrega essa ligação, ele agrega essa conexão, é uma conexão mais forte, o vínculo. E aqui eu dei o exemplo nas relações humanas, né? Aqui a gente tem um vínculo de um homem e de uma mulher que estabelece uma ligação que resulta na ligação de um óvulo a um espermatozoide, onde precisa dessa ligação para haver fecundação, onde vem o bebê que é ligado à mãe através de um cordão umbilical, que precisa dessa ligação para poder crescer. E quando ele nasce, a ligação com a mãe através da amamentação, né? Que ele precisa dessa ligação. Então, o vínculo, para mim, ele é uma conexão mais forte, o significado de vínculo. E pensando em conexão, quando eu comecei a pesquisar, pensar em conexão, eu só me vinha à cabeça as conexões externas, né? As coisas como significados que a gente já viu, que a gente acabou de ver, uma ligação a outra, uma ligação humana ou uma ligação simplesmente de um objeto, né? Só que existe uma ligação que eu acho que vem antes de todas, que é a ligação interna, é a conexão consigo mesmo, né? E aqui tem uma frase: nossa vida é tudo aquilo que os nossos pensamentos fizeram dela. Eu coloquei esse será, por quê? Porque eu adoro, eu sigo o Mário Cortella e todas as vezes ele coloca uma plaquinha, não sei se vocês já viram quem segue ele coloca uma plaquinha com pensamento, né? Ele escreve um pensamento, uma frase de um filósofo ou de um cientista, e ele coloca lá, será?
Porque eu acho tão legal, porque ele coloca aquilo, ele passa aquilo como que ele passa aquilo como não como uma verdade absoluta, né? Não como uma afirmação, uma verdade absoluta, mas ele traz aquilo, o será, ele traz uma forma assim de fazer a gente pensar mesmo, refletir, né? E eu convido vocês a refletir sobre isso, sobre o poder do pensamento. E quando a gente pensa, quando eu comecei a pesquisar sobre o poder do pensamento, me veio uma pergunta que não quer calar, que eu acho que é a pergunta que todos nós fazemos: da onde vem o pensamento? De onde surge o pensamento, né? De onde que ele vem? Como que é isso? Porque o pensamento é algo assim, a gente não consegue pegar, né? Como sentimento, a gente não consegue pegar, não é uma coisa palpável, não é, então de onde que vem, né? E no meio científico, existem duas pesquisando, né? Eu descobri que existem duas vertentes, né? Duas teorias assim que eles defendem, né? Uma teoria ele defende, a primeira é que ele defende a corrente do cientista que acredita que os nossos pensamentos vêm do nosso cérebro. Eles acreditam que são reações químicas, né? Que acontecem dentro do nosso cérebro, que são responsáveis por criar nossa mente e criar nossos pensamentos. Essa é uma visão de uma parte dos cientistas. A outra corrente é a teoria de que ele parte do princípio de que se nós somos seres, os únicos seres pensantes da Terra, né? Ele parte do princípio que logo eu penso, logo eu tenho escolhas, eu faço escolhas a todo momento, através dos meus pensamentos, né? Eu escolho o que eu penso, né? E essas escolhas que geram as proteínas do cérebro, que produzem as proteínas, né? As reações químicas que moldam o nosso cérebro, tá? Eu achei muito interessante descobrir isso. E, pesquisando, eu aprendi três ciências aqui. Gênese, significado, que é o nascimento de novas células, né? Quando a gente dorme, a gente está produzindo. Novas células estão nascendo. A epigenética, que epi significa acima da genética, né? E a neuroplasticidade, que é o cérebro, a teoria do cérebro maleável e adaptável, né? E aí, eu vi dois estudos. Um é do Dr. Herbert Benson, que é um médico neurocirurgião, presidente do Instituto Mind Body da Faculdade de Harvard. Tá o link aí. E ele fez um estudo onde ele diz que pensar muda o nosso DNA. Esse estudo chama os efeitos locais e não locais das frequências cardíacas coerentes em mudanças conformacionais do DNA. O que esse estudo trouxe? Ele mostrou que pensar e sentir raiva, medo, frustração fazia o DNA mudar de forma. O DNA ele respondia a esse sentimento, ele ficava estreitinho e curto, ele mudava a forma, o DNA. Ou seja, nosso pensamento afetando o nosso corpo, né? E a notícia boa era que é o seguinte: pensamentos bons, de gratidão, de alegria, de felicidade, revertia esse padrão de deformidade do DNA. Esse é um estudo. O outro é o do Dr. Eric Kandel, que é um neuropsiquiatra que é vencedor de um Nobel, de um trabalho relacionado à memória. Deixa eu pegar aqui. O que foi esse trabalho? Também está o link aí. Ele venceu esse prêmio Nobel com um trabalho feito, uma pesquisa sobre a memória, onde ele mostrava que os nossos pensamentos e a nossa imaginação, ou seja, quando a gente começa a imaginar alguma coisa, elas afetam também o nosso DNA. Nessa pesquisa, ele diz que discretamente
adentra o nosso DNA e pode ativar ou desativar genes, mudando a estrutura dos neurônios no cérebro. Então, enquanto a gente pensa e imagina, nós mudamos a estrutura e a função cerebral. Tá? São 2 estudos que eu pesquisei, que consta num livro, que é da doutora Caroline Leaf, que é uma neurocientista. Pesquisas. E aí eu jogo novamente para a gente refletir, né? Será que a gente precisa melhorar a qualidade dos nossos pensamentos? E aí, falando de conexões, né, entre pessoas, conexões sociais, né, eu achei uma pesquisa, um vídeo, na verdade, uma pesquisa de 2 cientistas, James Fowler e Nicholas Christakis. Tem até um vídeo que eu vou passar. O Nicholas, ele é um médico, sociólogo greco-americano, professor de ciências sociais, e o James é um cientista social americano especializado em redes sociais e é professor de genética e médica na Escola de Medicina de San Diego, na Califórnia. E ele fez uma pesquisa, tá aqui o artigo, do efeito cascata no comportamento cooperativo das redes sociais humanas, né? Do comportamento das pessoas. E aí tem um vídeo que eu vou passar agora, que explica como que foi feita essa pesquisa. Eu vou ter que pegar o vídeo do YouTube, porque eu jogo ele aqui e eu nunca consigo abrir ele. Deixa eu pegar ele do YouTube. Só um pouquinho, que eu já deixei no jeito. Vocês estão vendo? Tá aparecendo? Tá. Então, vou começar o vídeo. Sociologist and physician Nicholas Christakis is taking a bird's-eye view of human society. From his perspective, when bigots flourish in a social network, it is partly the fault of the group itself. So we're embedded in these networks. How we act in the world is affected by how the people we know act, but also even by how people we don't know act, as things ripple through the network come to affect us. Nicholas and longtime collaborator James Fowler are studying how social connections change the behavior of the group as a whole. When you add these ties between people, the particular number of ties, the particular pattern of ties, then confers on the group properties it didn't necessarily have before. Patterns in wiring matter. Think of the internet. It's a highly dynamic network of computers. If one area goes down, the data simply move around the blockage. But the electrical grid is more vulnerable. One bad node can damage all of its favoring connections or even bring the whole network down. Nicholas is performing experiments to see if he can re-engineer human social networks to be more like the internet. His student volunteers form a single social network divided into 4 separate groups. Every student's goal is to make as much money as possible. Okay, guys, so here's what we're going to do. Each of you has $1 and a pad in front of you. In a moment, I'm going to ask you to write give or take. You can contribute to the collective, or you can be a parasite, take advantage of the collective. Give or take. Then you'll be asked to reveal your choice and to contribute your $1 or not towards the middle. I will double the pot, and then we'll divide the money equally amongst everyone at every table. If everybody shares, everybody makes a good amount of money. If nobody shares, nobody makes any money. So reveal. All right, you're all givers, so make your contributions as well accordingly. And so what we're going to do is we're going to double that and share. At first, most are nice to each other and share in the rewards. But a few players choose not to contribute. When the pot is doubled, they get more than their peers. In these rounds, the students cannot change their society's social wiring.
So you're assigned a position in the network, and you're told these are your neighbors. These are your friends for the next hour. And you're stuck now interacting with these jerks. And you don't like it. But all you can do is control whether you cooperate or defect, whether you share or take. And what happens after you've been sharing and some of the people around you are taking is you say, I'm not going to do that anymore. And you switch to taking as well. And sharing disappears from the system. Cooperation goes away. And what you find is that you have then a society of takers. But now, Nicholas adds one important rule. After each round, each student has the option of moving seats. Now, you can cut the ties to the people who are defectors, the people who are taking advantage of you, and preferentially form ties to other nice people in the network, to other cooperators. And if you do that, if you make that small change in the social order, what you find is cooperation flourishes in the system. The selfish people haven't gone away, but the society that everybody now lives in has a completely different culture. Nicholas believes humans and societies are like groups of carbon atoms. Arrange them one way and you get soft, opaque graphite. But if you rearrange those same atoms just right, you get strong, clear, sparkling diamond. And so these properties of softness and darkness aren't properties of the carbon atoms. And it's just like that with our social groups. Same human beings connected different ways gives the group different properties. Some corporations are experimenting with an open social network architecture. Employees are free to break bonds with any other employee they don't work well with and form new ones. Could a similar strategy work for our national or even global society? If we were all free to move around, would there be less hate? Network science doesn't offer one prescription. It's not as if there's one network structure that's optimal for everything. What I can tell you is that network structure matters to lots of problems. And understanding the rules of social network structure and function gives us a new set of tools to intervene in the world to make it better. This is a tomato. Think it's good for you? Think again. There's one simple trick to controlling your weight. Cardiothoracic surgeon Stephen Gundry says he solved the weight loss mystery. You really have changed the way I think about what I eat. Best thing I've seen on diet ever. If you've been struggling with your E eu fiz uma linha do tempo. Ai, que legal! Eu fiz uma linha do tempo de quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos há 2 anos atrás. E eu fui lembrando das conexões que eu fiz e que me fizeram chegar aqui hoje. E aí começou em abril de 2018, com um amigo do meu marido que mora lá em Miami. E a gente estava passeando e já com a ideia de morar, de vir para cá. E aí ele pegou e ligou. A gente foi lá, ele tem uma academia lá. A gente ligou e foi lá. E meu marido falou assim: olha, a gente está na dúvida se a gente vai morar em Orlando, a gente vai morar em Miami, mas eu preciso que você me apresente alguém lá em Orlando, né? E ele apresentou o Fernando, que por coincidência do destino, a esposa dele é da mesma cidade que eu. Eles moraram na minha cidade. A gente não se conheceu, a gente se conheceu aqui. E hoje é a minha primeira família aqui. É como se fosse a minha família aqui em Orlando. Ele é dono dessa escola. Eu fui estudar na escola dele em 2018. Em novembro de 2018, eu conheci a Adriana, uma amiga minha que estudava na escola, lá na aula que eu estudei. E num churrasco aqui em casa, ela falou de uma empresa que ela tinha feito, que tinha feito uma diferença muito grande na vida dela, que era uma empresa que dava cursos de inteligência emocional, diversos cursos, e ela me falou dessa empresa, eu fiquei curiosa. E fui fazer o curso em maio
de 2019, eu comecei esses cursos, que foi o curso que me deu a formação em coach, análise de perfil comportamental. Foi quando eu comecei, e aí também conheci o meu coach, que é o Edson, uma coach pessoal, uma pessoa que me ajuda, que me ajudou bastante, me ajuda ainda. Eu fiz esses cursos em maio. Quando foi em outubro, eu fiz outro curso que tinha um palestrante, que era o André Davin, que falava de neuromarketing. E eu não sei por que ele falou, eu lembro que ele falou de neuroarquitetura, que ele tinha alguma amiga que estava fazendo neuroarquitetura, e aí eu comecei a pesquisar na internet, achei a Priscila e a Gabi na internet, pesquisando. Aí, isso em fevereiro, descobri que ela tem a NeuroArc, né? E a qualidade corporativa. Eu falei, vou começar a fazer os cursos. Comecei a fazer os cursos. Nos cursos, conheci não foi nem no curso, eu já estava falando com você, né, Sandra, na época, porque a Sandra fazia o curso, mas era presencial. E eu entrei no Instagram dela e eu gostei tanto dela, ela começou a falar e eu comecei a mandar direct para ela. Eu falava, Sandra, quando que você vai fazer online? Faz um online, eu tô aqui nos Estados Unidos. Eu queria tanto fazer seu curso, eu não sei quando que eu vou poder ir aí. Ela falava, não, calma, tô preparando. Eu falei, olha, não esquece de mim, quando você fizer, você me avisa. E aí eu recebi um presente no dia do meu aniversário. O curso foi no dia 20 de abril, o curso de Feng Shui, fiz com ela. No dia do meu aniversário, eu falei, olha, Sandra, meu presente de aniversário, olha aí. Ai, que bom. Eu pedi e aconteceu. Aí eu fiz o curso de Feng Shui com ela. E aí a gente começou a conversar. Ela me apresentou ao pessoal aqui do grupo de estudos. Aí eu conheci a Ellen, conheci a Jéssica, conheci a Ju. E eu sou muito grata por essas conexões. Agora, há pouco tempo, na qualidade corporativa, tem a outra Ju, a Ju Afi. Estou fazendo um curso com ela agora, da qualidade corporativa, e ela descobriu, ela falou assim, nossa, eu tenho uma tia lá em Campo Grande, na sua cidade, eu sempre vou para lá. Mais uma conexão. E hoje eu estou aqui. Ai, que lindo. E o questionamento, né, sobre o poder das conexões, para a gente pensar, né? Give or take. Como eu me conecto comigo, né? Lá no comecinho, quando a gente começou a falar, como que tá a minha conexão comigo mesmo? Como que tá a qualidade dos meus pensamentos? Como eu tô conectada? Com quem eu me conecto? Será que a gente está conectado, apenas ligado, super conectados na internet? Ou será que a gente está se conectando, estabelecendo vínculos fortes, verdadeiros, né? Que vão levar a gente a mudar a realidade das pessoas, a mudar um pouco a realidade do mundo, do nosso planeta, né? Como que a gente está agregando? Como que a gente está fazendo a diferença na vida das pessoas, né? Como eu estou usando essas conexões em favor da sociedade através da arquitetura? Então, assim, eu queria agradecer e dizer o quanto eu sou grata por eu estar aqui com vocês, o quanto vocês agregaram na minha vida. Essa linha do tempo representa, há 2 anos atrás, que eu não sou a mesma pessoa, eu sou outra pessoa. Eu não sou a mesma. E eu não sou a mesma por quê? Por causa dessas conexões. Por causa de vocês. Vocês fizeram parte, estão fazendo parte das mudanças, né, em mim. E para finalizar, esse cara aqui, eu sou muito fã dele, muito fã. Mas eu sou fã dele não pelo, assim, lógico, ele é uma mente extraordinária, uma pessoa, né? Mas eu sou fã dele porque ele, quando foi diagnosticado, ele tinha 20 anos e deram para ele 2 anos de vida. 2 anos a mais de vida. Ele viveu, se eu não me engano, 40 e poucos, ele morreu com 70, ele morreu em 2018. E ele deixou um legado de que... Vocês estão vendo o sorriso dele? Vocês imaginam uma pessoa que está presa
dentro de um corpo. Para ele conseguir falar naquela máquina, né, que traduzia o que ele falava, ele mexia a bochechinha assim, ó. Ele fazia assim. E ele estava sempre rindo. Então eu sou fã dele por causa disso. Porque ele nunca, pela felicidade, pelo amor da vida, amor à vida que ele tem. E essa frase aqui, ele diz o seguinte: somos todos viajantes do tempo, caminhando juntos para o futuro, mas precisamos trabalhar unidos para transformar esse futuro em um lugar de que fato desejamos visitar. E é isso, meninas. Ai. Muito bom. Parabéns, muito lindo. Que lindo. Nós que ficamos honradas com a tua participação, né, Ivy? Porque nossa, agradecendo os nossos encontros, assim. E fico muito feliz por a gente ter essa conexão, né? Porque eu sou suspeita em falar, mas eu acredito muito nas conexões que a vida nos apresenta sempre, né? E tudo tem um motivo para a gente estar próximos e conectadas, né? Sempre tem um porquê. E que bom poder... Eu acho que a gente se ajuda, na verdade, como a Sandra falou, né? Eu acho que para nós também está sendo importante essa conexão contigo, porque a gente vai aprendendo, evoluindo e valorizando mais a vida, valorizando as coisas que estão próximas, porque tu vê, é uma aventura, como já falou por aqui, né? 2 anos que tu tá aí, mas não foi nada, nem sempre foi muito fácil, né? Não. E a gente valoriza, então, vendo assim, a gente valoriza cada dia mais a nossa trajetória, né? Muito legal, parabéns, viu? Obrigada. E gratidão por ter aceitado esse desafio, que eu sei que é para você. E eu acho que esse é um dos papéis desse nosso grupo. A gente estuda neuroarquitetura, mas eu acho que essas conexões da forma tão bonita que a Ivy trouxe aqui para nós, ela veio de uns termos técnicos com as coisas e ela trouxe toda a emoção que faz parte de todos esses encontros. Muito obrigada, lindo. Ivy, e eu acho também, Ivy, eu acho que tu escolheste esse tema para te desafiar também, né? Foi. Conforme a gente comentou, acho que foi na última reunião. Foi na última reunião, eu queria falar. Na última reunião a gente ficou, né? E aí você me falou tudo aquilo e aquilo ficou. Que bom. E aí o broto brotou, tá brotando. É um movimento, né, Ellen? Que é um movimento, que é isso que a gente tem que fazer, né? É chamar, não importa. O que é esse arquivo? Trazer a consciência, né? Desse movimento, dessa ajuda, dessas conexões, né? Desse poder que a gente tem. Eu estava pensando assim, gente, eu conheci todas essas pessoas aqui sem sair de casa, né? E de alguma forma eu acho que a gente atrai isso também, né? E a gente não sabe muito bem. Mas, por exemplo, eu recebi as mensagens tuas no Instagram, no direct, eu nem sabia que tu era do grupo de neuroarquitetura. Eu acho que tu colocava sempre mensagens ali para mim. E até acho que as primeiras que entrou foi da família Fogaça, não foi tua, só do Instagram. E aí eu comecei a ver, digo, que legal, olha como ela participa, olha como ela dá um retorno, olha como ela dá um feedback, que isso não é comum acontecer no meu Instagram. Eu vivo numa seara de Instagram e do que eu faço um pouco com uma diversidade muito grande de pessoas, né? Então mistura profissional de arquitetura e mistura público final. Então nem sempre eu recebo feedback, muito pouco, inclusive. E aí eu comecei a ver que tu começou a participar e eu não sabia que tu era do grupo de neuroarquitetura. Depois, um dia que eu te vi no grupo, eu acho que durante o nosso evento lá das ações do hospital, que eu acho que eu comecei a ver que tu era do grupo, aí que eu fui ligar uma coisa com a outra. Então, tu também, eu acho que busca essas conexões, né? Eu imagino também que quando a gente está distante do nosso núcleo, né? Do nosso lugar, enfim, da onde a gente veio, isso também acaba fazendo com que a gente valorize mais essas conexões, né? Com certeza. E queira falar um pouquinho com alguém que fala a mesma língua da gente, que sabe do que a gente está
sentindo e do que a gente, de como a gente pensa. Então eu acho que e a questão de que a gente colocou na última reunião de alguma forma se conectar, sim, usar as redes para dizer o que a gente é e quem que a gente faz e ser autêntico, enfim, aquelas coisas todas que a gente falou. Eu acho que isso é coisa que a gente tem que fazer uso e eu percebo que os arquitetos e o pessoal dessa área, a gente é muito de se expressar no projeto, né? No desenho. E às vezes a comunicação e essa conexão, ela não é tão boa nem com o próprio cliente, né? Eu já fiz até uma palestra sobre isso, que era justamente sobre a gente poder se abrir e ouvir essas pessoas que a gente vai projetar, porque às vezes a gente não consegue também fazer essa conexão, porque a nossa forma de expressão é muito de desenho, é muito de imagem, é muito representativo, né? E muito de representar o que a gente pensa. Dificilmente a gente fala o que a gente pensa, né? A gente expressa assim de cara o que a gente veio. E a gente sabe que essa pulverização de informação das redes sociais pede cada vez mais que a gente se expresse de uma forma, às vezes, mais autêntica, mostrando realmente quem a gente é. Até porque a gente sabe, né? Os especialistas dizem que quando a gente consegue fazer isso, a gente acaba engajando pessoas, né, que são afins dessa conexão. E eu acho que isso que é legal. Hoje tu conseguiu talvez vencer lá uma coisa que foi um desafio para ti, de tu conseguir, mas o que eu quero te dizer é que não precisava desse momento, tu de alguma forma, tu busca as tuas conexões, entendeu? Talvez não expressamente assim, mas aquelas visitas que tu fizeste no meu Instagram foi sim, de alguma forma, uma conexão que tu fez comigo a gente pensar, né? O que as conexões fazem com a vida da gente e pensar na conexão como algo que nos leva para o futuro. Eu acho isso legal. Inclusive a conexão com a gente primeiro, né? Ivi, gostei muito e gostei muito que tu trouxe, assim, artigos científicos, sabe? Porque às vezes a gente, principalmente nesses temas, assim, que ainda são pouco abordados, as pessoas ainda às vezes falam muito da opinião delas, assim. E tu conseguiu colocar um tema, assim, que é muito de sentimento, né? Que a conexão é difícil de tu conseguir provar cientificamente, né? A gente sabe que sente, mas às vezes não sabe muito bem como é que funciona, e tu conseguiu trazer ali aqueles artigos, colocou, ficou muito bacana a apresentação, muito legal mesmo, assim. Eu tomei esse cuidado porque, assim, nos cursos, né, até assim, a gente vê bastante isso, assim, essa questão de não ficar só no achismo, né, a gente ir um pouco, a gente aprofundar, ir além, né, além do significado, mas de ver coisas reais que estão acontecendo, né. Não impor como algo, uma verdade absoluta, né? A gente tem como dar a nossa opinião baseada numa pesquisa, né? Tem muita pesquisa, gente. Eu comecei a pesquisar, eu falei, gente, eu vou enlouquecer, tem muita pesquisa, muita. Então, assim, a gente começa a pesquisar, eu falei para a Sandra, a minha dificuldade é resumir, né? Era resumir aquilo. Aí eu falei, não, vou colocar só duas que eu vi, são as duas que me chamaram mais atenção, né? E eu usei bem o coração, sabe? Usei bem o coração para fazer isso, porque aquilo que a Ellen falou, eu penso que a gente tem que sair do superficial, sabe? A gente tem que sair dessa coisa só do visual na arquitetura. A gente tem que aprofundar. Quando eu fiz a minha formação coach, minha formação analista de perfil comportamental, foi para conhecer gente, conhecer pessoas, sabe? Aprofundar, entrar no universo das pessoas, entrar no sentimento, saber a diferença de sentimento, de emoção, saber como lidar, como que as pessoas lidam, como que elas reagem, sabe? E isso me trouxe uma coisa que eu não tinha, que era a tal da empatia. Isso me trouxe o maior ganho que eu tive de todos, dos cursos que eu fiz, desse aprofundamento que eu tive, que eu comecei a fazer, de entender o ser humano, foi a empatia, foi aprender a olhar além daquilo que eu estou vendo,
ali, né? Além daquela imagem, eu consegui olhar aquele ser humano de uma outra forma, sabe? E isso é muito, muito, muito. Eu digo para vocês assim que para mim faz mais bem para mim do que talvez para a pessoa. Assim, é uma coisa que mexeu muito comigo, sabe? E eu acho que a gente tem que levar essa parte humana para a arquitetura. A gente precisa mudar esse conceito, né? De só o visual, só a estética, né? Isso mesmo. E é isso. Ive, somos uma ciência, estamos dentro das ciências humanas, né? Né? A gente, eu não sei, na universidade que eu cursei, eu lembro que quando eu fiz, a gente estava dentro do centro de tecnologia, né? Mas esses dias eu fui buscar alguns cursos em outras universidades e eu vi que ela está dentro agora das ciências humanas, e eu acho que é bem isso, assim. A gente tem que começar a olhar através, quando tu fala, né, de um pouco mais fundo, eu acho que é olhar através de, né? O cliente sempre vai vir, ele vai vir até nós porque a cultura é de que os arquitetos trabalham com a imagem, né? E como eu falei ali, a gente é induzido pela própria academia a se expressar através de desenho, de imagem, de projeto, né? De perspectivas e tudo mais. E aí o cliente acaba buscando isso, porque culturalmente o arquiteto é aquele cara que vai tratar da estética. E eu acho que a gente tem que começar a olhar através disso, né? Adentrar mais e começar a enxergar as pessoas que têm antes de nós gerarmos aquele produto que vai ser a imagem e o projeto. Eu acho que ela, quando ela entra para ciências humanas, eu acho que o recado é esse, né? Olhar através de... O cliente vem querendo algo que culturalmente foi ensinado para ele que a gente faz. Mas é o nosso compromisso a dizer para ele que a gente, para chegar naquele produto, a gente vai precisar e a gente quer e a gente está disposto a ir mais além. Você sabe que eu estou fazendo uma mentoria com uma arquiteta aqui de Miami, e aí ela passou uns questionários para responder, e aí teve uma pergunta lá que ela perguntou assim, qual que é o seu cliente ideal? Aí eu buguei na hora, eu falei assim, como assim, cliente ideal? Que pergunta! Diz para ela que aqui no Brasil não tá dando para escolher o ideal, não, meu filho. É o que vem, é o que tá vindo. Eu peguei e falei assim, gente, o cliente ideal para mim é aquele que me quer, que quer o meu trabalho, né? Que se identifica com o meu trabalho, que se identifica com os meus valores, né? Esse é o meu cliente ideal, né? Então você vê o conceito de, assim, eu tenho algumas com relação a nicho, sabe? Não sei, eu tenho algumas coisas, algumas questões ainda que eu tô assim ainda maturando, sabe? Essa questão do nicho. Será que eu preciso? Será que eu preciso? Ivi, mas aí o nicho é aquilo que eu te sistema, todas as vezes que a gente vai fazer mentoria, a gente vai fazer curso, ele fala, não, você tem que achar seu nicho. Tem que escolher, não, porque é seu nicho, porque senão, eu falei assim, gente, será? Por quê? Mas aí essa coisa entra no que eu tô te dizendo de conexão. O teu nicho, na verdade, são as pessoas que tu vai atrair pela tua autenticidade. É aí que se determina o nicho. Claro, daqui a pouco tu vai poder ir testando isso. Tem todo um pessoal especialista nessa área que estuda essas métricas, né? Dos teus alcances, quem que tu tá alcançando, o fluxo, e vai chegar nessa grande maioria que te acessa. Mas tu entendeu que eu acho que se tu te mostrar, o teu nicho vai ser atraído. É isso que eu penso. Ele vai vir sem você buscar. Ele vai vir natural. Cuide do jardim que as borboletas vêm. Mas eu acho que é isso, sabe? E a gente chegar numa maturidade de cuidar do jardim e esperar as borboletas virem, que eu acho que é o desafio. Porque geralmente a gente já sai atrás das borboletas, correndo atrás, como a gente diz, e o caminho, a gente precisa ter até uma serenidade para te pensar, não, mas espera aí, não é correr atrás, eu tenho que fazer o meu jardim para que venham, né? Com a minha autenticidade, com a minha cara, com alguma coisa. Esse é o desafio. Olha só, isso que a Sandra falou é bem legal. Deixa eu contar uma coisa rapidinha para vocês.
Eu, depois de 14 anos de escritório de profissão, assim, com cartela de clientes formada, tudo, eu quis me aventurar a fazer mostra, porque eu achei que eu queria, assim, mudar um pouco o nicho dos meus clientes, sabe? Eu queria captar um cliente de um padrão financeiro um pouquinho mais elevado, assim, para eu ter talvez menos projetos no escritório e trabalhar menos e ganhar mais, né? E aí eu fui fazer mostra, fui investir em mostra. E aí o que eu vi, na verdade, que o cliente, primeiro que é difícil tu chegar na mostra, porque normalmente na mostra é bem o que essa pessoa falou para ti. As pessoas mostram um estilo para as pessoas se conectarem nesse estilo, então elas escolhem, tem uma estratégia para se captar o cliente desejado na mostra. Então eu me mostro, eu vendo isso, eu só faço esse tipo de coisa, então eu vou captar as pessoas que querem isso. É bem essa a estratégia. E aí eu comecei a ver que na verdade, as pessoas que eu estava acostumada a conectar, que eram os meus clientes, eles queriam a mim. Eles vinham porque alguém fez alguma coisa comigo e que me indicou e que gostou, e aí, consequentemente, foi vindo aquela cartela. E eu comecei a ver que lá na mostra tem que ser o contrário. Tu tem que ver, eu tinha que mostrar quem era a Ellen e esperar que as pessoas captassem em mim, né? Que era um processo um pouco diferente. E foi justamente porque eu vi que era. E aí o que acontece? E aí lá tu tem que te adequar àquele nicho que está se mostrando para te poder ter o teu nicho e captar. E eu achei que isso estava errado, que não era a forma que eu vinha fazendo, entendeu? Eu tentava mostrar lá a minha identidade, eu tentava mostrar a minha identidade e as pessoas captar em mim, mas não oferecendo, eu faço isso, sabe? Eu achava que eu tinha que ir para lá mostrando o que eu sabia de arquitetura, de que forma que eu enxergo. E foi justamente porque chegando lá, era completamente diferente, e aí aconteceu em mim uma frustração muito grande, que eu resolvi falar justamente que tu não tem que ir para lá oferecer um modelo, tu tem que oferecer que tu vai ouvir as pessoas e fazer a arquitetura que elas precisam ser feitas, né? Então eu vou te dizer assim, ó, que eu fui pensando que era uma coisa e é outra completamente diferente. E eu vou te dizer que recuar no sentido de não fazer mais e tentar fazer um trabalho que mudasse aquela visão e voltar para aqueles clientes que realmente me querem e que querem isso que eu posso oferecer, que é nato. Eu não vou formatar, entendeu? Eu não crio um estilo que a Ellen vende e faz. Eu proponho que ele aproveite o que é nato em mim, que vai estar impresso na minha arquitetura, que é meu, não tem como, né? Mas que ele esteja aberto para isso, no sentido de que isso vai acabar valorizando tudo aquilo que ele também é. Não sei se vocês conseguiram entender, mas tu entendeu que tu tem que ir com um formato, tu tem que ir com um produto. Entendeu? E eu não queria ir com um produto pronto. Eu queria dizer assim, tá, qual é o produto que tu quer? Entendeu? Só que chega lá, as pessoas esperam que quem está lá seja alguém que ofereça produto, entendeu? É completamente diferente. E aí é o que a Sandra falou, né? Tem que ter tempo de esperar as borboletas virem. E as pessoas, às vezes, impõem esse nicho, como tu falou, impõem um formato, porque justamente não quer esperar as borboletas que realmente precisam se conectar contigo, venham. E aí acontece muita coisa que a gente ouve por aí, né, gente? Ai, porque o cliente isso, porque o cliente aquilo, porque o cliente não sei o quê. Mas o cliente não era para ti, cara. Exatamente. Ele não era do teu jeito. Será que tu não viu isso? Será que ele não está conectado contigo? Tu tá oferecendo um formato, agora tu não tem que discutir, tu tem que... Tu entendeu que se impõe um formato e depois quando o cliente vem, as pessoas querem que o cliente ouça. Não, eu quero aquele formato. Ah, mas eu queria criar... Não, eu quero aquele formato. Aquilo que tu mostrou antes que era, né? Claro, eu quero o que tu mostrou, eu não quero que invente. Entendeu? Então, isso o nicho, talvez, que essa mentora tua tenha dito em relação a isso. Não, né? ela é bem... com relação a isso, a pergunta dela que me questionou muito, sabe? Porque me fez pensar que eu tinha que escolher o meu cliente ideal. E não vinha. Para mim, o cliente ideal é aquele que se conectou comigo, que gostou
da minha essência, que gostou da minha pessoa, sabe? Porque eu não consigo separar esse negócio. Existe a persona, tem todo um, né? Mas eu acho que ela tem que ser coerente com o que eu sou, né? Então, eu acho que a pergunta dela foi mais ou menos nessa vibe. Mas ela também é completamente contra esse negócio de nicho, assim. Ela também não acha que a gente não tem que ficar... Porque, assim, tudo que você fica formatando muito, né? Eu acho que tá muito mecanizada essa coisa da internet, né? Tá muito quadrado, tá muito o que você tem que fazer. Tá como tipo fórmula de bolo, receita de bolo. Não, você tem que postar não sei quantas isso, você tem que fazer não sei isso. Sabe, assim, aquela coisa quadrada? Então, eu acho que é nesse sentido que eu recebi a pergunta assim, como se eu tivesse que já ter na minha cabeça quem que era o meu cliente ideal, né? Aquela questão do nicho. Eu acho que o nicho ele é interessante mas tu tem um tempo para responder essa pergunta, entendeu? Isso vai ter um tempo para começar. Não é algo que tu escolha um nicho, eu não sei. Eu acho que tu vai construindo isso, até porque eu acho que também tu vai te conhecendo, né? Isso. O que é verdade para ti? Às vezes as pessoas, por exemplo, uma pessoa recém-formada, às vezes ela não sabe ainda muito bem qual é as verdades que ela tem certeza, assim, que ela entende da arquitetura, que ela pretende fazer. Às vezes tem que experienciar um pouco, né? Para poder maturar, tem que vivenciar as coisas, né? Eu tô nessa fase aí de esses últimos meses, eu coloquei assim, uns prazos aí. E para eu começar, porque assim, a gente fica estudando, e aí eu tenho que começar a botar em prática, né? Porque a cabeça vai ficando cheia, né? Então, assim, eu tô nessa fase de começar a conectar, a me conectar mais, né? E é um desafio, porque na empresa que eu tinha, na construtora, eu ficava nos bastidores, eu não tinha essa necessidade. Quem ficava na frente lá era o comercial, meu marido, ele que tratava com o cliente, ele que definia. Então, assim, eu ficava na minha zona de conforto, né? Então, agora, para mim, está sendo desafiador. Agora, Ivi, agora tu vai ser captadora aí, através do projeto, é isso? Para que ele possa executar. Isso. Daí inverte tudo, né? E agora é contigo. Mas aí eu acho que nesse aspecto eu acho que é importante vocês terem um nicho para te poder também saber onde é que tu vai captar esses clientes, né? Entendeu que o nicho não é para formatar o cliente que eu quero, mas talvez estrategicamente aquele que aos poucos eu vou me cercando para que eu consiga atrair esses caras, mais ou menos isso, eu acho. Tu vai construindo uma rede, né? E daí vai cair naquela rede aquele que é o nicho que tu pretende. Mas tem um limite também para, eu acho, que formatar esse nicho. Né? Eu até vou dar minha contribuição aqui. Eu estava ouvindo a Ivy falar. Eu tive essa conversa com uma amiga minha esses dias sobre captar cliente, como se desenvolver na internet hoje, né? Eu tenho uma dificuldade bastante grande de me mostrar. Mas é bem o que a Ivy falou. Eu quero achar pessoas que tenham uma conexão comigo. Então, como que a gente vai fazer isso? Talvez mostrando quem a gente é, né? Porque muitas vezes a gente acaba postando projetos, trabalhos, mas quem está por trás daquilo? Quem que criou? Às vezes o público saber quem a gente faz com que as pessoas certas se conectem com a gente também. Acho que é uma coisa bem difícil de fazer, porque a gente tem a dificuldade de se expor e mostrar. Eu vou dar curso. Querem? Eu vou dar curso. Mas talvez seja um caminho, né, Ivy? Mostrar quem tu é para achar o que é teu. Eu fiz um curso e eu lembro que tinha um cara que fez um TED, eu não lembro o nome dele, e ele falava o seguinte: as pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz. Entendeu? Então, por isso que a gente tem que se mostrar quem tu é. Verdadeiramente quem você é. Aí elas vão comprar, é o porquê. Não é o que você faz, né? Porque fazer um projeto, assim, a técnica, né? Nós temos a técnica, né? Todas nós somos capazes, mas e
E o que que me faz, o que que me move, né? Qual que é o objetivo, né? E é isso que as pessoas querem saber. Então, para isso, elas precisam nos conhecer. Exato. Gurias, vou interromper um pouquinho. Estava ouvindo uma consultora esses dias e ela falou algo que para mim fez muito sentido nesse ponto, que é a questão de se você, o teu nome é a tua marca, se hoje a Cláudia é arquiteta e amanhã ela quiser ser artista plástica, por exemplo, eu aqui falando, se as pessoas já se identificam comigo, elas vão querer comprar minha arte. Isso acontece de forma natural. Entendeu? Não é o canudo, por exemplo, eu sou arquiteta e eu tenho que fazer o nome do escritório, enfim, mas é a conexão com a pessoa, com a arquiteta, né? Então, ela quis dizer assim, não é a formação, é o teu nome. Se as pessoas se conectam contigo, elas vão se conectar com o que tu escolher fazer. Sim. Acho que, para mim, fez muito sentido, né? Acho que não é aquela coisa assim... O branding ensina muito isso, né? Inclusive das pessoas começarem a trabalhar o nome delas, inclusive quando elas estão empregadas dentro das empresas, né? Porque quando elas saem dali, até para ela se posicionar, né? Depois que sai da empresa, ela já sabe quem ela é, né? Claro. Que eu acho que o mais difícil hoje em dia essa viagem para te entender. E quando a Ivy fala lá que da questão ou ela comentou, não sei, a Aline, de se posicionar e de se mostrar por que você faz, né? Que por isso que as pessoas vão se engajar, é porque, na verdade, principalmente no nosso trabalho, as pessoas têm que se identificar com coisas que a Ivy a ponto dela poder se achar conectada como se fosse uma amiga da Ivy, tipo assim, a gente tem as mesmas preferências, a gente gosta das mesmas coisas, a gente vai nos mesmos lugares, ela vai se sentir tão amiga que vai ser muito mais fácil para ela se abrir para ti enquanto cliente, para te contar também as coisas dela, porque ela contou tanto as tuas para ela através da rede social, sei lá, ela também se abrir para ti. E aí o processo também de projeto acho que fica mais interessante, né? Eu acho que é se identificar, né? O cliente se identificar, por exemplo, assim, eu sou vegetariano, tô eu aqui dando um exemplo. E a arquiteta posta coisas lá sobre o dia a dia e ela gosta de comida saudável. Tem uma conexão, cria uma conexão ali, né? Eu acho que é... Por isso que hoje as pessoas perguntam assim, eu levo a minha vida pessoal para o profissional? Sem dúvida, porque isso que gera conexão hoje, né? As pessoas já não querem mais só olhar um Instagram e ver o que tem de trabalho feito, e sim, como a Aline falou, né? Quem tá por trás, as pessoas querem se conectar, se identificar, né? Então, acho que é por aí, assim, acho que é... E eu acho também, eu tô fazendo um caminho de volta, assim... Quando o grupo fala muito assim, sair da estética, se aprofundar mais no ser humano, eu acho super válido. Tanto que quando eu conheci o grupo, eu disse, nossa, achei minha tribo, né? Porque eu acho que é super válido, assim, o briefing, né? De saber fazer o briefing para tu identificar quem são os seres humanos, quem são as pessoas que vão habitar aquele espaço, né? Mas a estética, ela é super importante, porque existe, sim, até a Jéssica Carboni postou um card essa semana, que a roupa e a casa são formas de a gente criar um estilo de vida, né? Porque até a roupa, ela é o resultado de como tu te cuida, de como tu externaliza pro mundo, é uma comunicação não verbal, né? Comportamento teu, tu te conhece, tu comunica, né? E a estética, o belo, é o resultado de todo esse estudo, de tudo que tu consegue chegar contigo mesmo, com o cliente, né? Eu acho que a estética e o belo, elas fazem parte do nosso trabalho e é o resultado final de todo esse aprofundamento. Então, acho que a gente não pode falar assim,
a estética, não vamos ficar muito na estética. Eu acho que eu valorizo muito a estética, porque ela é o resultado do autoconhecimento. Quando a gente se conhece, a gente consegue colocar, materializar isso, né? Para mim é isso. Não sei se alguém tem obra aí. Alguém tem obra. Ei, o vizinho tem obra aqui. Tá? Esses dias eu vi no Insta quando você começa a falar na reunião, daí o vizinho começa a fazer alguma coisa. O vizinho da Cláudia sabe que ela tá numa reunião lá. Ela ficou quietinha o tempo todo. Começou a falar, ele começou a usar a furadeira. Meninas, contribuam, vamos lá, trocar ideia, tá muito bom esse assunto, tô achando ótimo aqui, vamos lá. Então vou lá, Sandrinha, vou falar aquele assunto que eu estava falando contigo no WhatsApp. Eu sou arquiteta e trabalho com cenografia e agora, nesses tempos de quarentena, que o audiovisual tá meio parado, o João, que é meu marido, que é diretor de arte, que tem mais de 30 anos de experiência de cinema, teatro e televisão, ele tem ido comigo às reuniões com os clientes de arquitetura. E isso tem sido um dilema constante aqui em casa, porque com um cliente de cenografia, com personagem, na verdade, você constrói esse personagem junto com o seu cenário. O teu cenário, o teu ambiente contribui na criação psicológica e tudo daquele personagem. Agora, quando você está com um cliente real, você vai estudar o perfil daquele cliente e vai pensar num ambiente em que aquele cliente vai ser mais saudável, vai ser mais feliz para ele e para a família dele. Então, esse assunto tem sido muito latente aqui em casa, né? Que realmente não é só um estudo gráfico e estético, né? Você tem que ir a fundo no psicológico daquela família, daquela pessoa que vai habitar o espaço que a gente está construindo. Né? Acho que tem muito disso aí. E tem muito disso também com relação ao cliente, né? Ao perfil do cliente que tanto a gente escolhe, né, pra gente, quanto que escolhem a gente, né? Porque a minha linha de arquitetura acaba tendo muitos recursos da cenografia, né? E aí eu acabo atraindo esse nicho de cliente para mim também, né? Que procura um ambiente mais dramático, digamos assim, né? Tendo o drama com relação ao drama da cena, né? Na verdade. Mas é isso, eu acho que tem muito essa história de estudar muito o psicológico, né? De quem a gente está trabalhando. Não, Sandrinha? Sandrinha sempre me ajuda muito. Exatamente. Ouvindo tu falar, Alessandra, eu pensei, tu falou ali, né, que o cenário ajuda a construir o personagem, né? Mas de certa forma, né, nós não somos personagens, mas de certa forma eu acho que o cenário da nossa casa ele também ajuda a construir, né? Ou destruir, né? Às vezes, se não bem planejado, né? Esse, né? O nosso dia a dia formatar ali. A Ivy trouxe ali a questão da epigenética, né? Que o ambiente que a gente vive acaba moldando um pouco aí o nosso cérebro, nossos pensamentos. Eu acho que tem muito isso desse cenário, né? Que às vezes a gente não pensa na arquitetura. Tu trabalha com isso, mas a gente às vezes não pensa a arquitetura como um cenário, né? Mas não deixa de ser esse processo de construção. Com certeza, é muito sério. Me abriu aqui algumas ideias. É muito sério, porque a gente sabe que um ambiente doente adoece também as pessoas que vivem ali, né? Por outro lado, na cenografia, quando você tem um cenário icônico, as pessoas vão levar essa imagem na mente delas por muitos e muitos anos, né? Enfim, se você coloca um personagem que é raivoso, né, num cenário todo vermelho, né, para intensificar aquilo, talvez aquilo fique marcado na memória das pessoas, no inconsciente coletivo, por muitos e muitos anos também, né? Quem de nós não se lembra de uma grande cena de um filme de cinema icônico que marcou a vida da gente e se lembra do cenário, né, onde aquela cena se passou, né? É muito, muito por aí. Isso aí.
E aquilo que a Alessandra falou também, do que ela atrai quem vem buscar aquele ambiente mais dramático, cenográfico, é aquilo que a gente falou antes do jardim. O jardim dela é isso, e aí as borboletas disso, e porque ela está comunicando isso, porque ela não vai conseguir comunicar outra coisa se ela é isso, né? Então, a essência dela é trabalhar esse tipo de lugar, esse tipo de coisa, então ela vai atraindo, é bem isso mesmo, né? É isso que acontece, né, Alessandra? Quando você começa a comunicar, Exatamente. Então, é isso. A Sandra sabe, inclusive, eu estou fazendo um quartinho de um bebê, que foi justamente esse o briefing do cliente. Ele não queria só um quarto com uma parede azul e o becinho e não sei o quê. Ele queria realmente um quarto muito lúdico e muito até cenográfico para o filho dele, né? Que é de uma família que tem uma família de personagens e tal. Então, é todo nessa linha esse quarto, né? Com vários recursos cenográficos. Aí, o que eu fiz nesse quarto, que é bem interessante? Eu criei um softbook, que é aquele livrinho que as crianças interagem, só que eu coloquei na parede, né? Eu fiz um grande painel de feltro com os personagens e os bichinhos todos soltos, que aí o pai e a mãe podem interagir com a criança e tal. E vários recursos desse tipo, né? Pensando no cotidiano daquela família, né? Interessante isso. O que eu acho mais legal dos projetos, quando vocês trazem esse tipo de experiência, é que cada projeto é único, né? Às vezes, o que me surpreende muito quando as pessoas publicam muita coisa são esses projetos, parece, como a Ivy falou, parece que a gente vive num mundo engessado, né? Aquele padrão igual, assim. Porque o cliente não é o mesmo, cada cliente é único e cada projeto tem que ser único. Então, cada projeto que tu vai desenvolver, eu acho que se torna muito mais trabalhoso por esse motivo, porque cada cliente é único, cada projeto é único e cada projeto vai ter o seu diferencial com as suas particularidades. Por exemplo, o próprio cliente né, ele quis um quarto totalmente diferente. Porque o que ele vê normalmente é tudo igual, né? É aquele padrão, né, que se criou, que quarto de menino tem que ser azul, que quarto de menino tem que ser naquele formato, a cama naquele local. E aí a gente não vê grandes inovações na área da arquitetura. Eu acho que isso que acaba, talvez, frustrando muito as pessoas, né? Eu estou recente nessa área, estou há pouquinho mais de um ano formada em design de interiores, mas sempre gostei muito dessa área, assim, em função da minha outra profissão, mas eu vejo isso, sabe? Eu vejo que as pessoas acabam, o papel do arquiteto acaba se desvalorizando por esse motivo, por fazer sempre o mesmo padrão e achar que aquilo que é o correto, que o belo é aquilo, aquele formato, quarto de menino azulzinho, quarto de menino rosinha. E eu acho que nós estamos aqui, né, esse grupo que acho que se formou assim, de pessoas que pensam fora da caixa, pessoas que pensam diferente, querem levar uma forma de projetar e uma forma de entregar para as pessoas diferentes do que está sendo entregue por aí, né? Tô louca para ver esse projeto, Alessandra. Cenário, né? E acho que tudo tu sabe projeto, que só... sempre um cenário, né? Ali, eu tenho uma amiga minha, a gente está desenvolvendo um projeto, a gente está contando uma história de uma ONG, aqui em Porto que é do 99. E a minha amiga, que é diretora de artes, também trabalha com cinema e tudo, que é a Valéria Verba, ela está criando cenários assim, eu adoro esse pessoal do cinema, porque eles trazem para a arquitetura, assim, o lúdico, eles trazem, assim, um formato mais natural, e mais leve, sabe? Eu tô assim, a gente tá... Agora elas mandaram mensagem, o projeto está pronto, quando vamos nos reunir? Eu falei, agora, tipo assim, louca para ver o que eles inventaram, sabe? Porque esse pessoal é bem, eu acho, incrível, assim, eu acho que vai dar super certo a tua parceria com o teu marido, daqui a pouco tu leva ele para os teus projetos aí. Não, a gente já faz muita coisa juntos, e ele é artista plástico também, então... Legal. A gente faz muita coisa juntos. E uma outra coisa que eu lembrei agora, eu fiquei muito assustada aqui no Rio. Eu tenho uma cliente, a melhor amiga dessa cliente está com uma arquiteta, que quando ela foi me indicar, já estava uma arquiteta contratada, e aí ela estava contando que essa amiga dela está muito infeliz, muito chateada com a arquiteta. Primeiro que ela não se sente à vontade
de dizer o que não está gostando no projeto que a arquiteta apresenta. E segundo, que é exatamente isso que a gente estava colocando, é tudo completamente sem personalidade, entendeu? Parece que ela pega de revista e vai colocando, entendeu? E diz que ela ia mandando assim, olha, você gosta dessa sala? Você gosta dessa sala? Você gosta dessa sala? Sabe? Ela tinha lá uma cartela de um monte de 3Ds, de projetos prontos, entendeu? É um apartamento aqui na Barra da Tijuca, aqui no Rio, que é, né, provavelmente as plantas são muito parecidas, né? Então ela tem uma série de coisas padrão, já meio preparadas, e ela só vai mostrando para o cliente, entendeu? Gente, não tem personalidade nenhuma, né? Não conta a história daquela família que vai habitar aquele espaço, né? Aí tem o quarto da adolescente, elas até me mostraram, parecia um quarto de uma senhora, sabe? Aí a menina falava assim, não quero isso, eu quero LED, eu quero um quarto que me represente, né? Lógico, né, gente? Cada pessoa, cada família tem a sua história, né, naquele ambiente. E é um pouco isso. Eu não sei se acontece com vocês, mas já várias vezes já ouvi falar de pessoas que não, tipo assim, eu não contrato arquiteto porque arquiteto... Já ouvi falar, né? Eu vi muito isso. Bastante, né? Porque quer impor, né? Uhum. E a gente ficou com essa meio que taxado, né? Tipo assim, que o arquiteto não, assim, ele projeta para ele, não projeta pro cliente. Mas aí, gente, é aí que eu digo que a gente tem que começar a falar daquilo que a gente acredita. Sabe? Pra gente atrair, cuida do jardim. Quando eu digo cuida do jardim, é isso. Como ela comentou ali de não ir muito para as redes sociais, enfim, ou então colocar só o projeto. Conta, fala sobre aquela imagem que tu tá colocando, tenta mostrar para as pessoas o que tu... É o que eu digo lá no Casa de Raiz. O Casa de Raiz são movimentos para falar de arquitetura além do belo. Então, tu tem que mostrar o belo na imagem, porque o Instagram tu tem que postar uma imagem, mas aí tu tem que aproveitar e dizer, né? O que é no texto que tu vai engajar as pessoas ali, né? Que tu vai dizer para as pessoas sutilmente o que tu acredita, e aí ela vai ver se se encaixa contigo para criar o cenário, porque como a Alessandra falou, não são somos personagens e a gente precisa de um cenário para atuar, né, na nossa vida. Então, a nossa casa, eu já coloquei muito isso na Casa de Raiz, é um cenário da vida real. Então, a gente tem que entender quem são esses personagens reais dessa vida que vai acontecer naquele cenário. Então, é mais ou menos o princípio de se construir uma história de novela. É mais ou menos isso. Eu já vi cliente assustado, assim, que a pergunta que eu mais adoro fazer, que todo mundo, normalmente ele se assusta, é assim, o que tu quer sentir? Oi? Poxa vida, eu chamo uma mulher aqui que ela vai me dizer como é que tem que ser minha vida, o que eu tenho que fazer, como é que eu tenho que morar, o que eu tenho que colocar, porque eu chamei ela para me dizer o que eu tenho que fazer da minha casa, que eu não sei. Tá tudo branco aqui, ou então eu recebi em branco, eu tô apavorada. E aí a mulher me pergunta o que eu quero sentir. Doida, né? Mas não é. O que tu quer sentir aqui dentro? O que tu quer sentir quando tu chegar do trabalho? Aí os clientes olham, tipo assim, oi, volta. Mas depois, mas é legal a cara de susto, mas depois quando tu vai discursando, e aí eles vão abrindo, agora eu entendi a pergunta, mas isso faz sentido. Mas a mulher vai me ouvir. Então, se ela tá me perguntando, ela vai me ouvir. É essa que eu quero. Então, sabe? Então, mas às vezes o choque é imediato, assim, a cara é muito estranha. Uma vez eu fiz acho que uma cafeteria, e aí eu perguntei assim para a cliente, tu quer que o cara fique pouco tempo ou muito tempo assim na cafeteria? Ela, oi? Como assim? Digo, não, tu quer que ele venha, pegue o café e o salgado e saia assim? Ou tu quer que as pessoas sentem? Como é que tu quer que seja assim? Tu quer que ela fique muito ou quer que ela fique pouco? Aí ela disse assim, eu não sei, eu não pensei nisso. Eu digo, não, mas isso é interessante a gente pensar, porque é o seguinte, se tu quiser que o cara fique aqui bastante tempo sentado consumindo, a gente vai fazer ele ficar. Se tu quiser que ele compre o café e vai comer lá fora, ou que leve para o escritório, tu também me diz que a gente também vai conseguir fazer. Essa mulher é doida? Quer ser louca? Mas tu entendeu que isso tem a ver com o negócio dela, com o plano de negócio dela, e as pessoas não se dão conta disso.
né? Porque a gente pode criar, que nem restaurante, né? Que tu vai lá e come e sai correndo, ou que tu vai lá e toma vinho, o ambiente é agradável, tu não quer sair, né? Mas isso também faz parte da estratégia de negócio. Arquitetura comercial. Oi? Na arquitetura comercial é muito usado isso, né? Na minha pós-graduação, por que os caixas são ao fundo da loja, né? Para a pessoa entrar e olhar um monte de coisa e sair com mais compra ainda. Então, tem várias questões, né, de fazer o tipo de loja para qual tipo de cliente, né? Se é um cliente mais barroco, digamos, é uma loja toda misturada, toda colorida, que a pessoa gosta. Eu saio longe de uma loja dessas. E tem pessoas que se identificam com aquela loja mais organizada. Aqui é o azul, aqui é as camisas, aqui, né? Setorizada, então, tem né? toda uma psicologia ambiental, né? Eu não sei se isso. acho que foi de aromas, o módulo de aromas, um hotel, acho que foi o Rio, então não sei, esses hotéis cassinos aí, e que eles mandaram fazer uma fragrância de perfume para o hotel, para o cassino lá no hotel, e aí aumentou, eu vou achar essa pesquisa, aumentou as apostas, e se eu não me engano, acho que era 30%, 40%. Só por causa do cheiro que eles mandaram fazer. Olha só. Eu acho que foi no módulo de aromas que eu vi essa pesquisa. Mas é guri, real mesmo. A gente passa na porta da M. Martin, a gente quer entrar. Sabe? O cheiro, eu quero deitar naquela cama, porque o cheiro já dá um soninho. Não, ainda não. Entendeu? De comprar aquela roupa de cama e ter aquela sensação de dormir naquele cheiro. Tá. Vai voltar tudo normal. Se Deus quiser, né? Chega, né? Como é que passaram aí? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Um monte de gente perdeu emprego. Sandra, fecha a Maíra com a porta aberta. Mas com saúde. Isso é o que importa. Isso é o que importa. Oi? A gente ganhou umas cadeiras. E aí estamos trazendo para cá, talvez a gente troque essa cadeira. Fecha o áudio. Fecha o áudio. Eu tenho que vir para cá para estão trazendo. Mas agora é capaz de começar a abrir com fecha o áudio da Maíra. Ai, desculpa. Agora não deu. Mas, gurias, esses são cenários, né? A gente cria, como a Cláudia falou ali, essa loja, tu cria o cenário para atrair a loja barroca ou a loja mais clean, vai